Cara, o terceiro episódio da quarta temporada de Rick and Morty satiriza e faz referências aos roteiros daqueles grandes filmes de roubo, onde grandes equipes são formadas e o foco tá mais nas equipes do que nos roubos em si. Mas esse episódio cheio de plot twist fica um pouco difícil de acompanhar, então eu decidi quebrar esse episódio pra gente conversar e trocar uma ideia sobre todos os acontecimentos dele. Mas como nós vamos fazer isso? Com a ajudinha de uns velhos amigos. Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, você tá ligado ao episódio do roubo lá na quarta temporada, né? O episódio One Crew Over the Crocus Morty. É um episódio cheio de reviravoltas, que faz paródia de filmes como 11 Homens e um Segredo e Uma Saída de Mestre. Esses filmes que, geralmente, eles juntam uma equipe de ladrões desajustados pra fazer um grande roubo. Muita gente não entendeu esse episódio na época, ou pode até talvez ter achado chato, mas como a maioria dos episódios de Rick and Morty, quando a gente pega ele e analisa parte por parte, descobrimos muitas coisas legais. Ainda mais no episódio desse, onde a gente vê toda a genialidade e a maldade do nosso Rick. Bora trocar uma ideia sobre isso já já. Agora eu quero te fazer um convite. Se é novo aqui no canal, mano, ou caiu aqui de paraquedas, então seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um like aí pra dar uma força aqui pro canal, e também, se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês, é só ativar o sininho, fechou? Tô sempre falando de Rick and Morty por aqui, se inscreve aí. O começo do episódio é clássico, a gente vê o Morty se fudendo ali, escalando uma montanha, enquanto o Rick tá numa cadeira voadora super de boa. A zoeira com filmes de ação já começa quando eles entram numa caverna atrás de uma tumba e eles passam por várias armadilhas simplesmente com uma roupa ali de proteção quanto a essas armadilhas. O Rick até fala que é um desperdício de cobras quando elas caem ali, fazendo referência a um episódio que viria a acontecer depois. É naquele episódio da segunda temporada em que ele usa cobras como artifício para tentar enganar o presidente. Mas quando eles chegam na tumba, o Rick percebe que o que ele foi procurar já havia sido roubado por um outro cara que deixou um origami ali de cavalo como a sua marca. O nome do cara é Miles Knightley e é um dos nêmesis aí, dos inimigos de vida do Rick. Então a gente vê eles indo para uma realidade em que tá rolando uma HeistCon, uma convenção de roubos, liderada e organizada por esse cara, pelo Knightley, que é um ladrão profissional e o maior inimigo do Rick nesse sentido. Mano, tudo nesse episódio é com o contexto de zoar filmes desse gênero, que o Rick deixa claro desde o começo que ele odeia. Só que aí o Rick descobre que para ele entrar nessa convenção, ele precisa reunir uma equipe. E ele descobre isso tentando trapacear, tentando abrir um portal lá pra dentro e jogando o Morty ali. E o Morty, coitadinho, acaba se queimando todo. E a gente vê ele indo atrás ali de um pessoal que ele já conhecia no passado, pra formar essa equipe para que ele possa entrar então na convenção. Uma vez que eles entram, o inimigo do Rick acaba fazendo um desafio pra ele, pra ver quem consegue roubar primeiro a caveira de cristal. Referência aí a Indiana Jones. Isso desencadeia uma série de roubos cada vez mais elaborados e eventualmente leva o Rick a lutar contra uma inteligência artificial que ele projetou para realizar o golpe perfeito. Primeiro ele cria um robô chamado Robotron, que usa nanorobôs para convencer todo mundo a entrar na equipe do Rick. Só que isso só é revelado depois, quando eles vêm com aquela série de eu roubei, você roubou, eu roubei de você. Cara, na verdade, esse roteiro deixa claro que a maioria desses filmes de roubo, a coisa mais importante é montar a equipe e não o roubo em si. E para a segunda equipe ele recruta o Sr. Bunda Cagada, que agora é um professor de faculdade, a Ventriloquiver, que é um ventríloco ali com vida, né, senciente, que solta flechas e consegue colocar sua voz na pessoa, o Hefesto e o Elon Tusk, que é uma versão do Elon Musk, aqui o dono da Tesla e da SpaceX e o cara mais rico do mundo, só que aqui com uma versão com presas e que inclusive foi dublado pelo próprio. Depois a gente vê que o Rick tinha criado o Handletron, que é um robô aleatório, para que ele conseguisse dar conta de fazer um plano sem fazer um plano, agir numa hora aleatória em que ninguém soubesse ao certo, e acaba dando tudo errado, e esse robô domina outros planetas e inclusive rouba a própria Terra, colocando numa espécie de equipamento gigantesco para colecionar planetas. Vamos fazer o seguinte, vou passar rapidamente aqui numa ordem cronológica os 25 plot twists que acontecem nesse episódio. Tá pronto? Vamos lá! A joia que Rick e Morty estão procurando já foi roubada por Miles Knightley. Andy Flint, Glar e Trucula traem Rick e se juntam aos 8 de Knightley. Miles Knightley já roubou a caveira de cristal antes de lançar o desafio ao Rick, exceto que ele não fez porque o Rick usou o Robotron para chegar à frente de Miles.
Todos na HeistCon já foram recrutados para a tripulação do Robotron. Rick ordena que a sua equipe roube a HeistCon. Os alunos do professor Bunda Cagada são, na verdade, assassinos que fizeram aulas de karatê pagas pelo Rick. Robotron já roubou a Terra enquanto Rick estava montando um plano. Rick, chegando à base do Robotron, fazia parte do plano do Robotron. O planejamento do Robotron para o Rick chegar à base de Robotron fazia parte do plano do Rick. O plano do Robotron para o Rick chegar à base dele fazia parte do plano do Rick. Quando o Rick inventou o Robotron e o Randotron, ele trocou seus cérebros. Mas o Robotron e o Randotron trocaram de lugar depois de trocarem seus cérebros. Ai, meu Deus! Calma, vamos lá, vamos continuar. O cérebro do Robotron está programado para explodir em 6 níveis de artifício. O Robotron havia anteriormente plantado um chip Robotron no cérebro do Randotron. Assim, o Randotron usou seu plano aleatório como uma maneira de trazer toda a equipe do Rick. O Rick programou o Randotron para explodir após 9 revelações. Só que o Randotron programou o cérebro do Rick de antemão usando seus nanobots. Randotron, tá ficando estranha essa palavra pra mim. Só que o Rick é imune a nanobots. Mas o Rick só é imune aos nanobots que ele projetou, não aos do Randotron. Mas o Rick também programou o Randotron para projetar nanobots ineficazes. Só que o Rick só acreditava que eles eram ineficazes porque os nanobots do Randotron os programaram para isso. Mas o Randotron só acredita nisso porque o Rick o programou para isso. Todas essas coisas faziam parte dos planos do Rick e do Randotron o tempo todo. E aí eles ficam por 2 horas dizendo: eu programei você para pensar isso, eu programei você para pensar isso. Esse é o tempo todo de programações do Rick e da inteligência artificial. E no final a gente vê que o Rick venceu porque ele programou o robô para pensar aquilo. É um algoritmo muito curioso. Parece que o único robô perfeito é aquele que nunca foi escrito. Adeus. Ufa! E nesse momento, depois de um discurso, a base do Randotron, gigante aquilo tudo, começa a desmoronar. E no decorrer do episódio, se você bem se lembra, o Morty diz que ele está escrevendo um roteiro sobre filmes de roubo. Em determinado momento ele diz que até a Netflix está interessada. E aqui é que vem a maior reviravolta desse episódio. Porque o Rick parece todo solícito ali quando o Morty diz que 3h30 ele tem essa reunião na Netflix. E o Rick diz: não, a gente deixa pra salvar o planeta depois. Vamos lá na sua reunião porque isso é importante pra você. Como o próprio Morty já tinha dito. Inclusive o Morty fica de cara com o Rick tá sendo tão legal com ele. Cara, o Rick sendo tão legal assim, a gente só pode desconfiar, né? Então o Morty chega lá na reunião com a Netflix e começa a apresentar a sua ideia. Só que no decorrer dessa apresentação, ele vai ficando completamente desempolgado e desmotivado. E o motivo é claro, porque ele tinha acabado de passar por aquilo na vida real com o Rick. O Rick fez ele passar por todo esse roteiro de roubo para mostrar pro Morty como isso na verdade era sem graça e sem sentido. E assim ele desanima da ideia e vai embora. Eu não sei dizer porquê, mas eu tô a fim de ir embora. Tem certeza? Tenho sim, eu tenho certeza. Um dos caras ali da Netflix até diz: nossa, parece que alguém roubou essa ideia dele sem que ele mesmo percebesse. E cara, corta pra cena que a gente vê o Rick lá fora, esperando o Morty todo desanimado e triste, dizendo que não quer mais saber desse negócio de roteiro de filme de roubo e que ele vai seguir somente fazendo as aventuras com o Rick. E o Rick logicamente ficou todo feliz e acaba naquela cena mostrando o óculos. Sei não, 5 amigos meus fecharam com a Netflix. O quê? É um objetivo bem alcançável, você pode perdê-lo. Não vou perder ele nem que se vou cortar esse mal pela raiz. Mano, isso é pesado, principalmente se a gente for pensar lá no final, assistir esse episódio, reassistir, se você puder faça isso, reassistir esse episódio com a ideia que a gente já sabe da 5ª temporada, de que na verdade os Ricks dominam realmente os Mortys, eles não deixam eles evoluírem, né? E aqueles que conseguem, pela ideia que a gente tem, acabam por se tornar Mortys super inteligentes, como é o caso do Evil Morty. Então basicamente os Ricks reprimem tudo de bom que os Mortys podem vir a evoluir. E por mais que a gente pense que o nosso Rick é um pouco diferente, e ele pode até ser, por causa do passado dele e tudo mais, nesse episódio ele mostrou a sua maldade quando ele reprimiu um talento que o Morty parecia ter ali. Mais do que isso, ele reprimiu um sonho do Morty sem que o Morty soubesse ou percebesse. Tudo aquilo lá, mano, era plano do Rick.
Cara, você tá ligado? Ele se sujeitou a deixar uma inteligência artificial destruir um planeta inteiro, e sabe lá quantos planetas destruíram, porque aquele foi só um que a gente viu, um genocídio de uma civilização completa, e colocar o nosso planeta Terra dentro de um aparelho gigantesco só pra cortar a ideia do Morty de fazer um filme ou algo que o pudesse separar do Rick das suas aventuras. Se o Morty for desistir de algum sonho, que seja pela própria desilusão dele. Rick Sanchez, seu filho da p***. Agora, por que ele fez isso? Por amor e medo de perder o Morty? Ou simplesmente pelo seu egoísmo de perder o seu parceiro de aventuras, que eu acho que faz mais o estilo do nosso Rick. Egoísta e insensível, mesmo quando ele quer provar algo bom para o Morty, na visão dele. O Rick é todo torto. Apesar de não estar entre os meus favoritos, eu sempre achei muito interessante esse episódio, principalmente agora depois de analisar todos os detalhes dele e reassistir já com essa ótica de tudo que aconteceu lá na 5ª temporada. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você curtiu esse episódio do roubo? Você acha massa essas paródias que eles fazem? Bora trocar uma ideia, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero mandar um salve e agradecer você que ficou comigo até agora e a galera que tem comentado os vídeos aí. Muito obrigado mesmo de coração. Logo, logo tenho novidades muito legais para apresentar aqui para vocês. Tamo junto, galera. Fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.